Olá, para finalizar a nossa aula 6, vamos para o terceiro e último bloco, na discussão que estamos fazendo com o Norberto Bobbio e o livro Liberalismo e Democracia, analisando mais algumas questões pertinentes a essa conciliação que o Norberto Bobbio considera necessária para os regimes políticos democráticos contemporâneos, né? Que é a conciliação entre liberalismo, oriundo do século XIX, dos séculos XVIII e XIX, mas principalmente do século XIX, e a democracia, que tem a origem histórica no mundo grego clássico, né? E que o Bobbio vai destacar que deve ser efetivada na contemporaneidade como um método, né? Um método de governo, um método para sistemas políticos eficientes do ponto de vista dos ideais liberais oriundos do século XIX, né? Então, para fechar nossa aula, vamos trabalhar com a perspectiva de que ideias liberais se conciliam com métodos democráticos, né? Então, a democracia como método, como eu falei anteriormente, e as ideias liberais oriundas do século XIX, que precisam ser reconhecidas e efetivadas na contemporaneidade, né? Então, essa é a síntese proposta por Bobbio para os sistemas políticos contemporâneos, né? E aí, dois pontos aqui que nós podemos destacar a partir de sua obra, né? O primeiro é essa relação que eu já venho mencionando desde o início da aula, entre Tocqueville e John Stuart Mill, que nós estudamos em aulas anteriores aqui do nosso curso Autores Liberais Clássicos, né? E aí a perspectiva das tensões entre a liberdade individual e a igualdade social, né? Então o Bobbio vai trazer a perspectiva de que o Tocqueville é um autor aristocrata francês que privilegia a questão da liberdade individual, né? Então, para Tocqueville, o grande destaque daquele modelo que ele vai chamar de democracia americana é uma igualdade entre os iguais, né? Entre aquele grupo mais, digamos assim, elitizado do sistema político que ele estava analisando, que lidera as decisões daquele sistema político, né? Então, homens brancos proprietários, né? Então, esse recorte do Tocqueville para mostrar o funcionamento daquele sistema político nos Estados Unidos como um sistema estável, que deveria ser um modelo e referência para a Europa, considerando a inevitabilidade da democracia, ou seja, a inevitabilidade de que as sociedades tenderiam a tensionar os sistemas políticos para participar mais dos processos decisórios. Era preciso garantir que uma aristocracia, através de filtros desse sistema, pudesse seguir governando. E essa aristocracia teria relação com a propriedade e a liberdade individual, né? E o Bobbio vai dizer que o Tocqueville tem essa perspectiva, né, de privilegiar a liberdade individual nesse processo de aristocratização do sistema político. Mas o John Stuart Mill, para Bobbio, vai reconhecer que, apesar desse elemento ser importante, é preciso trabalhar continuamente a perspectiva da educação das maiorias, a educação política, para que essas maiorias, no caso a classe trabalhadora, aí numa sociedade capitalista inglesa do século XIX, a classe trabalhadora pudesse ascender do ponto de vista político para participar do processo político. Então, isso o Bobbio vai chamar de tensões entre liberdade individual e igualdade social, nas teses de Tocqueville e John Stuart Mill, né? Então, para Bobbio, os sistemas políticos contemporâneos têm que dar conta dessa tensão, né? E reconhecer a liberdade individual, reconhecer os anseios e lutas por igualdade social e tentar dar conta de alguma forma dessas tensões para garantir um caminho possível político para as sociedades de cada país, sempre afirmando a democracia como um método, né? Ou seja, fazer com que as maiorias participem, se organizem, que exista liberdade de expressão, que exista
contínua ampliação do controle da agenda política pelo povo, através de plebiscitos, através de referendos, através de ampliação da representação, através de conselhos, conferências, enfim. Então, os diferentes elementos disso que a gente pode chamar, ou que dialogando com o Bobbio podemos chamar de método democrático para aprimorar os sistemas políticos, né? E um outro elemento que o Bobbio vai trazer é essa relação típica do século XX também, que é preciso ter em vista na contemporaneidade, que é essa relação entre democracia e socialismo, né? A complementaridade necessária entre os processos de socialização e de democratização da sociedade. Então, necessariamente, com o ascenso da democracia, o socialismo avança do ponto de vista da efetivação da igualdade social, da garantia do acesso das maiorias ao consumo, aos direitos, à participação política, enfim. Em última instância, a ampliação do Estado democrático, né? E aí, nesse sentido, o avanço de ideais socialistas, né? De um projeto político socialista. Então, o caminho da democracia, ou da ampliação da democracia, é um caminho que dialoga diretamente com o socialismo, né? Esse é um elemento que o Norberto Bobbio traz na sua obra Liberalismo e Democracia. E, por fim, um elemento super atual dessa obra de Bobbio, a meu ver, né? Que é essa preocupação que ele traz no final do livro com a ingovernabilidade dos regimes democráticos, né? Quando você olha hoje, dados aí de alguns institutos de pesquisa espalhados pelo mundo, né? Quando você olha hoje a ascensão de regimes autocráticos, né? Como, por exemplo, na Rússia, como, por exemplo, na Índia, né? Regimes que vão se afastando gradativamente da participação popular, da soberania popular, e que vão avançando do ponto de vista de uma forma legal que garanta a perpetuação ou de um líder ou de um grupo no poder. E que o Estado dá as respostas para ele mesmo, né? Uma autocracia garantida pela negação da democracia, né? Então, para Bobbio, a ascensão de regimes autocráticos tão atual nesse momento histórico do mundo tem relação direta com essa perspectiva da ingovernabilidade de regimes democráticos, né? E para ele, 3 elementos são fundamentais nessa discussão, né? A desproporção crescente entre as demandas sociais e a capacidade de resposta dos sistemas políticos, né? Então, cada vez mais a consciência da liberdade, a consciência dos direitos avança no mundo, nas sociedades dos diversos países. E os sistemas políticos, dentro de uma sociedade capitalista, em que se discute questões como equilíbrio fiscal, como confiabilidade do mercado para captar investimentos, como corte de gastos, reformas da Previdência, né, como nós vimos aqui em Fortaleza recentemente, e o governo Bolsonaro fez assim que assumiu no início de 2019, a reforma da Previdência ampla no país, né? Então, esse tipo de iniciativa dos sistemas políticos acabam gerando frustrações para as sociedades submetidas a esses sistemas, né? Então, essa desproporção entre as demandas das sociedades, dos cidadãos e a capacidade de resposta dos sistemas políticos vai gerando uma tensão muito profunda, que gera o questionamento da própria democracia, né? É o que nós estamos vendo na contemporaneidade, né? Muitos governos que ascendem pelo voto popular, mas negando a democracia, né? Estamos vendo isso no Brasil, por exemplo, né? A segunda questão é o potencial de tensão social inerente aos regimes democráticos, né? Quanto mais conflitos, maior a impossibilidade de contê-los nas sociedades pluralistas e divididas em classes, né? Então, na democracia, necessariamente, o conflito precisa estar presente, né? As lutas populares, a organização popular nos sindicatos, nos partidos de esquerda, nas igrejas, na sociedade civil de uma forma geral, nas universidades,
Então, e numa sociedade de classes, isso se intensifica porque as contradições são mais intensas, né, entre os proprietários, donos dos meios de produção, e os trabalhadores explorados nessa sociedade. Então, numa sociedade que se estabelece pelo conflito de classes, um regime, um sistema político que privilegia a organização, os protestos, o ativismo social, isso tende a gerar processos de desestabilização, que podem vir inclusive de forma externa, né, com golpes, né? Então, você vê, nós vivenciamos nos últimos anos muitos movimentos populares em várias partes do mundo serem transformados em movimentos conservadores e até fascistas, né? Então, esse processo de tensionamento, de acirramento das tensões típicos das democracias podem gerar, contraditoriamente, a própria incapacidade da democracia existir, inclusive como nós estamos vendo com experiências muito atuais, inclusive no Brasil, nesse sentido. E a terceira e última questão é a fragmentação do poder nos regimes democráticos, que gera dificuldade de composição governamental. Conflitos contínuos geram concorrência entre os poderes, né? Algo muito atual também, né? A típica fragmentação de uma sociedade capitalista, a típica fragmentação de uma sociedade pluralista e democrática, que dentro do capitalismo se acirra essa fragmentação, né, acaba gerando diversos conflitos, múltiplos conflitos de diferentes matrizes, né? Então, você tem conflitos entre os poderes, né? Então, por exemplo, no Brasil contemporâneo, nós temos aí um conflito muito forte entre as instituições, né? O Supremo Tribunal Federal, que atua nas decisões do Congresso Nacional, que por sua vez reage a alguma decisão do Poder Executivo ou até mesmo do Poder Judiciário. Então, são conflitos que vão se intensificando, né, devido à fragmentação, à ausência de coesão do sistema político, né? Na democracia, como as instituições precisam funcionar de forma autônoma, dialogando com os anseios sociais e dialogando com as lutas que se estabelecem na sociedade a partir de suas diversas organizações, da liberdade de expressão, da atuação da imprensa livre, enfim. Essas questões acabam gerando essa fragmentação e esse conflito entre os poderes e entre os diferentes agrupamentos sociais que podem gerar a ingovernabilidade da democracia. Então, reparem que o Bobbio nos chama a atenção, e aí eu vou concluir com isso a nossa aula 6, reparem que ele nos chama a atenção que a força de uma democracia pode trazer consigo a fragilidade dela mesma, né? A partir da intensificação de conflitos, dos choques entre os poderes, da luta de classes, da sociedade capitalista, enfim. Então, dos anseios populares que não são respondidos pelo sistema político, né? Então, das crises da representação, do governo representativo, né? A população ou os cidadãos não reconhecem mais nos seus representantes a capacidade que eles deveriam ter de representá-los, né? Então, isso o Bobbio vai nos chamar a atenção de que isso pode gerar uma ingovernabilidade das democracias, e isso pode tanto avançar para o aprimoramento da democracia, com outros mecanismos que gerem inovação institucional e que gerem mais participação popular, mas também para a negação da democracia em regimes fascistas, autocráticos, enfim. Nós estamos vendo isso nos dias de hoje, no Brasil e no mundo, e são problemas que estão em aberto, que Norberto Bobbio nos trouxe no final do século XX, que nós precisamos seguir debatendo, seguir analisando se é possível de fato conciliar liberalismo e democracia e seguir problematizando essas questões do mundo da política e esses elementos da ciência política, né? É preciso enfrentar, como Maquiavel nos disse na nossa aula 2, o desafio da política, porque a política é o reino da liberdade, é o reino da disputa, é o reino da luta dos indivíduos e agrupamentos para garantir o seu espaço de voz, o seu espaço de definição de decisões, o seu espaço de representação, de participação política. Enfim, Bobbio nos trouxe alguns elementos importantes
é preciso seguir refletindo sobre essa relação entre liberalismo e democracia, e é preciso que nós possamos estar sempre comprometidos com o aprimoramento da democracia no Brasil e no mundo. Vamos juntos seguir na nossa formação, Sindiúte, a nossa escola de luta, seguiremos firmes aí, organizando o nosso sindicato e fortalecendo a nossa formação. Forte abraço a todos e todas.